Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Filosofia Oculta. Na nossa aula de hoje, vamos continuar explorando a natureza da prática mágica. Nas nossas últimas aulas, nós estudamos que duas forças têm de ser colocadas em movimento para que o efeito milagroso da magia aconteça. A taumaturgia. Essas duas forças são a projeção da palavra mágica e a projeção da vontade, da intenção dirigida. Na nossa aula de hoje, vamos explorar a projeção da intenção dirigida, a projeção da vontade. Esse é um dos aspectos mais fundamentais e ele tem sido tratado com bastante relevância na magia moderna. No entanto, hoje nós vamos caminhar diferente. Porque a projeção da vontade, a projeção da intenção dirigida, ela é o resultado de uma soma de fatores. Ela é o resultado de uma harmonia entre as três partes da alma e ela é o resultado de uma harmonia entre as funções da mente. Nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Então me acompanha na lição que eu estou enviando para vocês por e-mail e nós vamos parando para fazer alguns comentários sobre ela. No nosso estudo, até o presente, já podemos fazer uma distinção entre magia, goécia, goeteia e teurgia, teurgia. Na antiguidade, estes três termos foram demonizados, primeiro pelos próprios filósofos e depois pelos cristãos. Mas foi somente com estes últimos que estas definições de prática ritual foram perseguidas e criminalizadas. Nós continuaremos a falar sobre isso na lição 2, com o texto Magia e Goeteia, parte 2, que ainda está no plano das ideias. A Goeteia tratava-se da arte de convocar os espíritos dos mortos. Somente depois esse termo passou a designar um feiticeiro que convocava os daimones e os deuses para agirem em função das demandas pessoais de quem os convoca. O termo estava diretamente associado às piores designações morais possíveis e tecnicamente era considerado magia negra. Então, a prática da goécia, na antiguidade, tecnicamente falando, não se trata da convocação de daimones diversos para o auxílio do feiticeiro. Não. Tecnicamente, na antiguidade, a prática da goécia designava o feiticeiro que lidava com mortos. A prática da goécia era uma arte para se convocar os cascões astrais, os espíritos dos mortos. Quando eu utilizo a palavra espírito, e eu fiz uma nota de rodapé aqui no texto sobre isso, eu quero dizer qualquer criatura espiritual, certo? Então, quando eu estou falando espíritos dos mortos, eu estou me referindo exatamente àqueles cascões astrais que ficam perambulando pelo baixo astral e que são desprovidos em realidade de essência vital. Porque quando a alma desencarna, aquele pedacinho do nous, aquela sementinha do nous que eu havia falado na aula passada, ela retorna para o nous, deixando então só um agregado psíquico formado pelos ectoplasmas etérico, astral e mental. É esse ectoplasma etérico, astral e mental que fica perambulando pelo astral inferior, pela região sublunar, poluindo a região sublunar. E são estas entidades, estas criaturas espirituais que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, se apresentam nas sessões espíritas de mesa branca. Não são, portanto, espíritos. Eu gosto bastante de fazer uma diferenciação entre a palavra espírito e a palavra alma. Espírito sendo o espírito imortal,
o próprio espírito universal que é Deus. E a alma, uma projeção de Deus. Então, neste caso, me referindo a espíritos de mortos, na verdade, eu estou falando de daimones dos mortos, que são estes agregados psíquicos que ficam poluindo o ambiente astral. E não são, de fato, almas dos mortos, não são, de fato, espíritos dos mortos, mas apenas cascões astrais. Então, tecnicamente, a Goécia na antiguidade designava a prática de feiticeiros que tratam com os mortos, e somente depois é que o termo passou a designar, por volta do século III até o século VI depois de Cristo, o termo Goécia passou a designar a arte de se convocar diversos daimones, que evoluiu para a arte da Goécia medieval de se convocar os 72 daimones. A Goeteia foi considerada também a arte da magia. Como vimos anteriormente, trata-se de um equívoco, pois a magia era uma arte sacerdotal persa e seus praticantes, os magoi, eram paidagogos e sacerdotes tidos em alta medida na corte persa, responsáveis pela educação espiritual e moral dos jovens da nobreza. Estes magoi foram amplamente conhecidos e respeitados no mundo antigo e representam o arquétipo essencial do mago hermético que todos desejamos incorporar. Eles eram xamãs que conversavam com os espíritos, curandeiros e astrônomos. Os magoi eram considerados pelos gregos sacerdotes estrangeiros, um termo que não designa apenas que eles vinham de fora da Grécia, mas que eles acreditavam e executavam práticas incomuns. Esse apelo linguístico de identificar os magoi com os sacerdotes estrangeiros era produto do medo que os gregos tinham dos persas, levando ao entendimento que os magoi detinham um conhecimento e poder muito além daquele detido pelos sacerdotes gregos, e no Império Romano cristão, onde magia, goécia e teurgia eram artes desacreditadas e condenadas, o exercício taumatúrgico da magia foi completamente proibido e considerado ilegal. A grande maioria dos feitiços e fórmulas mágicas praticadas pelos magos e feiticeiros do mundo greco-romano foram preservados nos papiros mágicos greco-egípcios. Estes eram copiados à mão e transmitidos em círculos fechados de magistas, muitas vezes enviados como carta de magista para magista de forma secreta. Muito zelo era tomado na transmissão destes papiros, pois sua posse poderia garantir pena de morte em Roma e nas cidades próximas. Esses papiros continham maldições, amarrações e diversas invocações a Moisés, Ísis, Jesus, Apolo e outras divindades, principalmente Hermes. Como vimos anteriormente, depois da perseguição dos cristãos contra os magos, feiticeiros e teurgos na antiguidade, a arte dos magi permaneceu oculta nas mãos de hermetistas muçulmanos até sua reintrodução na Europa durante as Cruzadas na Idade Média. A partir deste período, o arquétipo do mago passou a incluir toda a arte da teurgia, magia e goécia da antiguidade, cristalizando-se completamente na obra de Cornélio Agripa, os 3 livros de filosofia oculta. Foi a partir da obra de Agripa que a magia cerimonial, como a conhecemos hoje, foi completamente fundamentada dentro de uma estrutura judaico-cristã, como herdeira última daquela ciência e arte contida nos papiros mágicos greco-egípcios. A partir de Agripa, a magia passou a ser tanto teúrgica quanto taumatúrgica, sendo um ofício sacerdotal e, ao mesmo tempo, uma arte de realizar proezas, unindo o refinamento filosófico e teológico ao trabalho do feiticeiro,
tornando-se um tipo de ciência, quer dizer, um corpo de conhecimento e método através do qual é possível acessar os planos de luz e perfeição, adquirindo conhecimento superior e virtude, bem como manipular a matéria através da taumaturgia. Então nós vemos que já em Cornélio Agripa, já na Idade Média, o arquétipo do mago é bem diferente daquele da magia na Antiguidade. Se, na Antiguidade, nós fazemos uma distinção exata entre o feiticeiro, o praticante de goécia, entre o magoi, o praticante de taumaturgia, e entre o teurgo, já em Cornélio Agripa, nós encontramos o arquétipo do mago com essas três características. Então, se na Antiguidade o magoi ele era representante de uma casta sacerdotal, um taumaturgo, um xamã. O feiticeiro era aquele que lidava com os mortos, com a goécia. E o teurgo era aquele sacerdote neoplatônico cujo objetivo era a iluminação espiritual. Três praticantes distintos na antiguidade. Já em Cornélio Agripa, este mago incorpora esses três aspectos, embora o Agripa continue, assim como na magia na antiguidade, a denegrir a goécia como uma arte inferior. Nós vamos ver isso com cuidado quando formos estudar Agripa lá no módulo 2. Mas houve esse desenvolvimento na obra de Agripa e uma conjunção de significados que desenvolveu o arquétipo do mago como nós conhecemos hoje. A teurgia, por outro lado, é uma arte de classe superior praticada por sacerdotes e filósofos neoplatônicos. Embora uma arte altamente ritualística, seu objetivo é fundamentalmente místico e não mágico. Enquanto que o objetivo da magia está essencialmente conectado à taumaturgia, quer dizer, a realização de proezas e milagres mágicos, a teurgia está interessada no retorno ao uno através da devoção teúrgica, meio pelo qual os teurgos assimilam os deuses, as virtudes e participam da demiurgia do cosmos. Então, são muito distintos os objetivos do mago e do teurgo. O mago procura a taumaturgia, o efeito milagroso da magia. Ele é um xamã, ele é um feiticeiro, ele é um curandeiro. O teurgo, por outro lado, não tem a necessidade de manipular a matéria. Ele não tem a necessidade de produzir taumaturgia, porque o único objetivo dele é assimilar os códigos de luz dos deuses, os códigos de luz das virtudes e retornar ao uno. Então, por conta dessa diferença no objetivo, os sacerdotes teurgos eram considerados pelos filósofos uma classe superior aos magoi. Mas já na visão dos cristãos, como nós vamos ver posteriormente, tanto os teurgos, quanto os magos, quanto os feiticeiros eram todos praticantes de artes malignas, condenadas e criminalizadas e perseguidas. Vamos colocar dessa maneira. Anteriormente, nós descobrimos que um dos elementos fundamentais para que a magia funcione é o unidirecionamento e a projeção das forças da mente. A intenção ou vontade dirigida para algum lugar, para alguma finalidade. Assim, quando dirigimos a nossa vontade para o alto, em direção aos planos de luz e perfeição, sua finalidade última é unir a alma ao divino transcendente. Isso é teurgia. Mas, se por outro lado, nós dirigimos nossa vontade para baixo, em direção ao reino da geração, sua finalidade última é a materializar na matéria a forma que está no plano das ideias. Isso é taumaturgia. A taumaturgia é magia, a ciência e a arte de afetar a natureza em conformidade com a vontade e a palavra criadora,
por intermédio de criaturas espirituais para conquistar um efeito desejado. Então, muito diferente da magia é a teurgia. A magia, através da taumaturgia, quer materializar as formas do plano das ideias no reino da geração. A teurgia não tem essa intenção. O que ela quer é espiritualizar a matéria, ou seja, elevar a alma até os planos de luz e perfeição e lá alimentá-la com os códigos divinos dos deuses, enchendo o nosso oxema, o nosso ovo de luz, então iluminando a nossa alma, fazendo com que possamos participar da demiurgia do cosmos, para que possamos nos sentar na mesa de banquete dos deuses. Então, são bem distintas as finalidades. E você precisa, desde já, saber essa distinção. Embora o arquétipo do mago, hoje, englobe as práticas do feiticeiro, englobe as práticas do mago e englobe as práticas do teurgo. O curso de filosofia oculta está interessado em explorar a mageia e goeteia em seu potencial taumatúrgico. A taumaturgia significa operação milagrosa, proeza. Um taumaturgo, portanto, é um magoi, ou goés, que opera milagres através da sua arte. Um engenheiro mágico, quer dizer, uma pessoa qualificada a manipular a matéria na intenção de criar efeitos milagrosos. Isso descreve exatamente o papel, a arte e a ciência de um xamã. Aos olhos de um filósofo neoplatônico, sob a perspectiva de seu ideal místico, a taumaturgia, ou arte da magia, pode ser considerada pueril e desprovida de nobreza. E esse foi um dos motivos pelos quais eles denegriram seu exercício. No entanto, como um praticante de filosofia teúrgica neoplatônica, prefiro explorar outro caminho, ensinando que a magia e seu efeito taumatúrgico tratam-se da magia de Rilé, quer dizer, a magia da matéria, onde ocorre a densificação das formas que estão no plano das ideias. Em outras palavras, trata-se da materialização do espírito, diferente da teurgia, que se trata da espiritualização da matéria, quer dizer, a magia do plano das ideias. Outra maneira pela qual demonstro que a taumaturgia tem uma finalidade prática no dia a dia do magista é avaliando a ideia da pirâmide de necessidade do psicólogo humanista Abraham Maslow. Então agora, na nossa lição, vem uma pirâmide com a classificação das necessidades segundo a teoria de Maslow. Embora Maslow seja um psicólogo humanista do século XX, a sua pirâmide de necessidades pode nos auxiliar, pode nos ajudar a encontrar os nossos reais objetivos pelos quais queremos empreender a nossa prática mágica e, a partir deste encontro, saber unificar a vontade para poder projetá-la. Como eu falei no início desse vídeo, dessa aula, a projeção da vontade depende de uma soma de fatores. Como muitas vezes o funcionamento, a interação entre as três partes da alma está em desarmonia, a interação entre as funções da mente está em desarmonia, não temos aí os fatores essenciais através dos quais podemos, de forma saudável, projetar a vontade, projetar a intenção dirigida. Por quê? Eu utilizo um termo que se chama vontade unificada. Se as três partes da alma, se os compartimentos e funções da mente não estiverem unidos, amarrados em uma só projeção, é completamente impossível, inviável que a projeção da vontade pelo magista
tenha realmente efeitos taumatúrgicos. Então, a avaliação da pirâmide de Maslow nos auxilia a encontrar as nossas necessidades mais fundamentais, traçar os nossos objetivos e começar a organizar na nossa psique, ou seja, na nossa alma, as condições ideais através das quais poderemos projetar a nossa vontade. Um símbolo da projeção da vontade é aquilo que na magia moderna, depois da Golden Dawn, passou a ser conhecido como o sinal de Horus. Vocês lembram na última lição que eu enviei, o símbolo de Recal, que são dois braços levantados com um caduceu no centro? Então, esses dois braços levantados com esse caduceu, eles são demonstrados na postura do Horus entrante, quando ele projeta a sua força, quando ele projeta a palavra mágica, quando ele projeta a sua intenção em direção ao seu objetivo. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Projetar a palavra mágica, projetar a intenção dirigida para um objetivo apenas. E isso depende dessa soma de fatores. Maslow argumentou que todas as necessidades e desejos humanos se organizam por categorias distribuídas em uma hierarquia, como demonstrado na imagem acima. Na sua teoria, nós buscamos sanar as necessidades mais básicas, inferiores e fundamentais na hierarquia, primeiro, antes de buscarmos sanar as categorias superiores. Muito embora a generalização seja uma gafe filosófica, a maioria das pessoas se comporta fisiologicamente e psicologicamente dessa maneira. Isso significa que primeiro buscamos sanar a mais básica de todas as necessidades, a sobrevivência. Na imagem, a fisiologia. Quer dizer, se não temos como sobreviver, nada mais importa. Assim, temos necessidades fisiológicas, biológicas. Se estivermos com fome ou sede, expostos ao relento, sem abrigo ou roupa, sufocados ou com dificuldade para respirar, não importa. Faremos tudo para sanar essas necessidades primeiro, deixando qualquer outra necessidade de lado. É difícil se concentrar em ideais filosóficos, debatendo-se para respirar ou tremendo de frio em uma geleira. Uma vez que nossas necessidades fisiológicas mais essenciais estão sanadas e não temos de nos preocupar em sobreviver, olhamos para o futuro e nos preocupamos com segurança e proteção. Se estivermos com fome, buscamos comida para nos alimentar à noite. Alimentados à noite, pensamos no que vamos comer pela manhã. Essa busca por alimento pelo homem moderno se manifesta na procura de um trabalho, local para morar, etc. Tendo uma casa para morar e comida estocada na geladeira e despensa, podendo pagar por tudo, então buscamos outro tipo de segurança, talvez um investimento ou promoção no trabalho para ganhar mais e poder ter ter uma estrutura melhor. Esse tipo de necessidade não é fisiológica, mas abstrata, pois lida diretamente com nossas projeções de futuro. Uma vez que todas essas necessidades básicas e fundamentais foram sanadas, que constituem as duas primeiras necessidades na pirâmide de Maslow, fisiologia, sobrevivência e segurança, então estamos preparados para buscar sanar as próximas necessidades na pirâmide. O amor é uma necessidade de socialização, porque precisamos estar perto de amigos, parentes e parceiros sexuais. É a necessidade que temos de fazer parte de um grupo, de sermos aceitos em uma comunidade. Trata-se de uma necessidade tão fundamental em algumas pessoas que elas preferem estar na companhia de pessoas débeis e moralmente corruptas do que estarem sozinhas, seja com amigos ou parceiros sexuais.
Outras pessoas também sanam as suas necessidades de se sentirem seguras, sendo amadas e queridas por outros, o que leva a uma busca e um envolvimento em relações muitas vezes abusivas e perniciosas. Maslow teve o cuidado de dizer que essas necessidades não se tratam de regras fixas escritas em pedra e que, de pessoa para pessoa, elas podem variar de ordem na pirâmide. No entanto, a maioria das pessoas busca sanar suas necessidades fisiológicas de segurança antes de buscarem socialização. E uma vez sanada a nossa necessidade de socialização, Maslow diz que buscamos a estima, seja de nós mesmos ou de outras pessoas. Liberdade, respeito, dignidade e confiança entram nessa necessidade de estima na pirâmide de Maslow, pois é o que buscamos após sermos aceitos em uma comunidade ou grupo. Finalmente, quando sanamos a necessidade de estima pela comunidade, Maslow propõe que estamos prontos para a última necessidade da pirâmide, a realização espiritual. Ele define a busca pela realização pessoal, realização pessoal, não espiritual. Ele define a busca pela realização pessoal de maneira bem teúrgica. O que o homem pode ser, ele deve se tornar. Maslow utiliza o exemplo de um poeta para ser feliz. De um poeta que, para ser feliz, escreve: a busca por realizar a nossa verdadeira natureza nos coloca em um curso saudável de existência. A saúde, ressalta Maslow, é a busca essencial da alma, que procura realizar aquilo que é natural em nós, proporcionando um estado de vida saudável e feliz. Segundo o autor, nós naturalmente buscamos realizar o que é natural em nós. Nos termos neoplatônicos, cada alma humana busca realizar o objetivo pelo qual encarnou no reino da geração, o seu destino. Ao analisarmos as teorias de Maslow acerca das necessidades humanas, concluímos que ele caminha em uma direção muito semelhante aos neoplatônicos da antiguidade. Suas ideias podem ser traduzidas para a prática da magia e teurgia, quer dizer, com a magia, taumaturgia, podemos sanar as nossas necessidades mais fundamentais. Com a teurgia, por outro lado, podemos sanar a necessidade última de realização pessoal que, teurgicamente interpretada, trata-se da realização do destino da alma. Ou seja, nossa alma, nós encarnamos no plano da geração com um objetivo, com um destino. Lá na frente, já na magia moderna, o pai da magia moderna, Aleister Crowley, chama esse destino de verdadeira vontade. Nossa alma encarna para realizar isso. No entanto, muitas vezes não temos condições para realizar esse destino. Nós temos primeiro que sanar necessidades básicas, necessidades fundamentais para que possamos conquistar esse objetivo. Suponhamos que o meu objetivo seja ser um poeta. Antes que eu possa realizar este meu destino, antes que eu possa realizar este meu objetivo de encarnação, eu preciso primeiro me manter. Eu preciso caminhar sobre as minhas próprias pernas. Eu preciso comer, eu preciso vestir, eu preciso morar. Eu preciso sanar necessidades fundamentais antes que eu possa realizar o objetivo que a minha alma veio fazer aqui no plano da matéria. Então, a análise da pirâmide de Maslow pode nos auxiliar a encontrar, através do exercício que nós vamos aprender a fazer aqui, quais são as nossas necessidades fundamentais, eleger prioridades para sanar essas necessidades fundamentais e aí então, somente depois de sanadas essas necessidades fundamentais, conquistar as últimas etapas da pirâmide de Maslow, que é a realização pessoal, que no nosso conhecimento é a realização do nosso destino, a realização daquilo que nós viemos fazer aqui na Terra. Para realizar o destino da alma,
quer dizer, o objetivo pelo qual a alma encarnou na matéria, é preciso sanar primeiro as necessidades fundamentais da pirâmide de Maslow. Sanar nossas necessidades fundamentais através da taumaturgia não é algo que os filósofos teúrgicos neoplatônicos apoiariam, pois a meta última é a união com o bem e a iluminação da alma. Nessa perspectiva, o exercício taumatúrgico para sanar nossas necessidades fundamentais reforçaria os laços da alma e o reino da geração, algo que os filósofos neoplatônicos rejeitam completamente. No entanto, sou da opinião que o mago, na sua personificação arquetipal atual, que inclui tanto o teurgo quanto o feiticeiro, deva manter a cabeça acima das nuvens e os pés cravados abaixo da terra, como um axis mundi que conecta céu e terra. Nesse caminho, acredito que a taumaturgia possa ser realizada para que o magista construa uma fundação segura em sua jornada espiritual, suprindo segurança física e emocional, alimento, moradia e socialização no caminho da realização pessoal. Ou seja, numa visão neoplatônica, numa visão teúrgica, utilizar a taumaturgia para sanar essas necessidades fundamentais não é algo que os filósofos neoplatônicos consideravam virtuoso. Por quê? Porque reforça os laços da alma com o reino da geração. Ou seja, quanto mais taumaturgia você pode fazer para sanar as suas necessidades básicas e fundamentais, mais apego você pode desenvolver à matéria. E isso acontece com todo feiticeiro. No entanto, o arquétipo atual do mago inclui tanto o teurgo quanto o feiticeiro. Ou seja, lembra que na última aula nós falamos que o mago se refina filosoficamente? Então, é justamente esse refinamento filosófico que garante que ele, através da taumaturgia, não se apegue à matéria. Porque ele utiliza a taumaturgia para suprir as suas necessidades fundamentais e utiliza a teurgia para se iluminar espiritualmente. Ou seja, ele mantém a cabeça acima das nuvens e os pés cravados abaixo da terra. Como estudamos em nossa lição anterior, Magia número 1, a taumaturgia ocorre fundamentalmente por meio de duas forças que operam em conjunto: a intenção dirigida, o unidirecionamento das forças da mente, o que implica em projeção da vontade, e o poder da palavra, logoi, criadora. Na presente lição, vamos nos debruçar um pouco sobre a projeção da vontade, sobre o poder da palavra, ou verbo, o logos criador. Vamos nos debruçar na lição seguinte. Intenção dirigida é o próximo tópico. A intenção dirigida é o poder de unidirecionar as forças da mente em uma direção para atingir determinada finalidade. Trata-se da capacidade de projetar a vontade. Outro nome para intenção dirigida também pode ser firmeza de propósito. Assim, precisamos definir tecnicamente esses conceitos para entender melhor o que isso significa. Por intenção dirigida, por que a intenção dirigida é tão poderosa na arte da magia? Isso pode ser melhor ilustrado pela comparação da mente de um não iniciado a uma lamparina. Às vezes, as luzes da lamparina se expandem para todas as direções. A energia que emana do centro da lamparina, do filamento interior, é dissipada, propagando-se em todas as direções. Se você ficar a 5 passos da lamparina, poderá ver a sua luz, mas não sentirá o seu calor, mesmo que haja um calor intenso no centro da lamparina, no filamento. Da mesma maneira, a mente de um não iniciado possui um vasto potencial latente e um incomensurável poder em sua fonte, o seu centro. Mas este potencial e poder são dissipados em todas as direções.
A mente pensa em inúmeras coisas continuamente, uma após a outra, sem vivenciar ou se aprofundar em nada do que pensa. Quer dizer, o poder está presente em todas as pessoas, mas ele não é canalizado, direcionado ou mesmo utilizado de forma adequada. A ciência produziu o raio laser, algo que na época foi largamente utilizado como entretenimento pela indústria cinematográfica. Para se produzir o laser, é necessário que todos os raios de luz estejam alinhados a partir de uma única fonte, de maneira que eles, em uníssono, vibrem em harmonia na mesma frequência. A fonte original de onde sai a luz não precisa ser grande. Pelo contrário, ela pode ser bem menor que o filamento da lamparina citada acima. Mas se você ficar a 5 passos da fonte do raio laser, seu feixe direcional instantaneamente pode abrir um buraco através do seu corpo. Este é o poder da luz concentrada. O pensamento concentrado, embora não abra um buraco no seu corpo, tem um vasto poder. Uma mente concentrada age como um irresistível instrumento de ação. Ela conduz a eficiência em todos os aspectos da vida. É um dínamo que gera vitalidade e entusiasmo em qualquer direção que se projete. Uma mente concentrada é um instrumento de recepção sensitiva, quer dizer, ela se torna receptiva às vibrações elevadas e possui a percepção aguçada. Neste caminho, ela se torna o mecanismo receptor da mente cósmica, iluminação e conhecimento superior. Normalmente, tudo isso está muito além de uma mente comum, pois esta é constantemente perturbada e distraída pelo contínuo murmúrio interior dos pensamentos, produzidos pelas volições da alma animal e emocional. Portanto, o unidirecionamento das forças da mente é a chave por trás da intenção dirigida ou projeção da vontade. Então, uma mente concentrada significa que a sua alma intelectual, a parte superior da sua alma, está funcionando em seu pleno potencial. Quando a alma intelectual está funcionando em seu pleno potencial, ela se alinha à mente cósmica. Uma vez que ela se alinha à mente cósmica, ela está também em consonância com as próprias leis que regem a natureza. Pois a natureza, como nós vamos ver aqui na nossa lição, ela segue determinadas leis. E essas leis são regidas pela mente cósmica. Uma vez que o mago está em harmonia com a mente cósmica, com a mente de Deus, com o Logoi, então ele está alinhado às leis que regem a natureza, às leis que regem o cosmos. E isso é fundamental para a projeção da vontade e é fundamental para a realização da taumaturgia, muito diferente da magia moderna, que ensina que, independente das condições externas, o mago é capaz de mudar a sua realidade. Isso é um verdadeiro devaneio, porque para que a taumaturgia ocorra, é essencial que a mente do mago esteja alinhada à mente de Deus e esteja em harmonia com as forças e com as leis que regem a natureza, que regem o mundo da geração. A intenção dirigida é produto de um conjunto de forças que devem estar em harmonia para que a vontade seja unificada. E esta é a questão fundamental. Por uma desarmonia nas tendências e impulsos da alma animal e emocional, o que leva a um desarranjo das funções da mente, a vontade não é unificada e, dessa forma, é impossível estabelecer firmeza de propósito. Veja os exemplos. Uma pessoa doente naturalmente quer se curar. Pergunte a qualquer doente se ele quer ou não se curar e ele responderá que sim. Ninguém quer ficar doente. No entanto, embora qualquer doente queira se curar, nem todos conseguem.
Disso nasceu aquela máxima que diz: um doente para se curar tem que realmente querer se curar. Mas não é a necessidade de uma máxima. Por que a necessidade de uma máxima como essa? Porque embora um doente queira se curar, ele também quer muitas outras coisas quando deveria estar concentrado e unidirecionando as forças de sua mente para a cura da sua doença. É a sua mente diletante a verdadeira constante de uma vontade pífia e de um propósito preguiçoso. Se sua doença é fruto de maus hábitos, são estes o que ele mais anseia no curso de sua cura. Um outro exemplo. Uma pessoa sobrepeso necessita emagrecer. Ela sabe que tem de levantar cedo para correr e se exercitar, e está disposta a isso. Mas não totalmente, porque existe uma parte dela que quer continuar na cama se alimentando de fast food e outros alimentos tóxicos. A quantidade de vozes, quer dizer, impulsos e desejos das almas animal e emocional, que produzem pensamentos diletantes que dispersam o foco e atrapalham a projeção da vontade, é uma legião de demônios que assolam a mente, debilitando o trabalho mágico. Ou seja, se a sua alma animal deseja e tem impulso de qualquer coisa, se a sua alma emocional sente qualquer coisa e de qualquer jeito, se a sua alma intelectual pensa qualquer coisa e pensa de qualquer jeito, existe uma desarmonia, existe uma falta de harmonia, uma falta de equilíbrio nas três partes da alma. Essa falta de harmonia, esse desequilíbrio, produz uma mente diletante. Portanto, quando organizamos as funções da mente, trabalhamos diretamente sobre as funções da alma. Quando organizamos as funções da alma, trabalhamos diretamente também sobre as funções da mente. E quando nós levamos esse conhecimento lá para o Tantra, o que nós descobrimos? Que se trata da mesma doutrina dos chakras. Quando nós harmonizamos os chakras, trabalhamos fundamentalmente sobre as funções da mente. E quando, através da meditação, nós organizamos as funções da mente, também trabalhamos diretamente, por equivalência, sobre os chakras, o que tem um impacto profundo na personalidade e no comportamento. Portanto, é um conhecimento equivalente que nós vamos encontrar lá no Tantra. Então, quando nós, sabendo disso, utilizamos técnicas tântricas para curar e harmonizar os chakras, usamos técnicas yogis para curar e harmonizar a mente, pode ser ferramentas fundamentais para o trabalho espiritual. Embora no Ocidente nós tenhamos inúmeros mecanismos para desenvolver esse trabalho. E aqui reside uma sabedoria há muito esquecida pela interpretação moderna da magia, que diz que nós criamos nossa própria realidade. Mesmo sendo exímios magistas, treinados na arte, taumaturgos milagreiros, ninguém, absolutamente ninguém, está livre dos laços da deusa Ananke, personificação da necessidade e inevitabilidade. Em outras palavras, a fatalidade bate à porta de qualquer magista, seja ele iniciante ou avançado. Isso significa que, às vezes, por mais desejosos que possamos ser da cura, a morte pela doença pode nos levar. Coisas ruins simplesmente acontecem às vezes e o melhor dos magistas não pode evitá-las, da mesma maneira que o mais virtuoso dos guitarristas não pode evitar que uma corda de sua guitarra arrebente durante uma apresentação. Sob o paradigma da interpretação arcaica da magia, essa ideia de criar a própria realidade é uma falácia absurda, pelo simples fato de ser uma mentira descarada. E é ótimo descobrir isso o mais rápido possível quando se começa a trilhar o caminho da arte dos mágicos, pois descobrimos que não precisamos planejar cada passo que damos ou o que acontece conosco o tempo todo.
Além disso, essa descoberta nos alivia porque não precisamos nos culpar por tudo o que acontece no universo, e isso é muito bom. Como um praticante de magia, como executada na Antiguidade e Idade Média, a pergunta que faço aos magistas modernos é essa: se nós criamos a nossa própria realidade, que tipo de seres humanos perniciosos nós somos para criar a realidade dos desastres naturais, as pragas e doenças que acometem os seres humanos ano atrás de ano, estação atrás de estação? Uma das tendências mais absurdamente fantasiosas na interpretação moderna da magia é culpar as pessoas por suas doenças, como o câncer, por exemplo. As pessoas não desenvolvem câncer por suprimirem suas emoções, guardarem traumas, pensarem negativa ou negligentemente o tempo todo ou serem más. Nada disso. As pessoas desenvolvem câncer pois são almas encarnadas na matéria e a matéria muda constantemente e essa mudança nem sempre é benéfica. Se nós criamos nossa própria realidade, como propõem os magistas modernos, seria um absurdo então um mago morrer de câncer. Pois é, mas a única realidade que realmente existe é que magos morrem aos montes de câncer e não tem magia que os segure vivos. Com isso não falo que a magia não pode curar o câncer, pois eu mesmo conheço um caso em que a magia curou o câncer e outros 2 casos que ela garantiu pelo menos mais alguns anos de vida. Como podem perceber, probabilidades existem, mas elas são poucas e dependem exclusivamente do mago, não da arte. Então, o que nós estávamos falando de vontade dirigida agora há pouco? Se aplica justamente nesse exato caso aqui. Eu conheço um caso onde um mago conseguiu curar o câncer da sua esposa. No entanto, ele teve vontade dirigida, intenção dirigida, propósito firme. Ele não fez mais nada na vida dele enquanto ele não curou o câncer da mulher dele. Ele se dedicava à pagelância, a rituais de purificação, rituais inúmeros de magia, de consagração de amuletos para ela, principalmente com pagelância, principalmente com arte xamânica. E ele se dedicou durante mais de 1 ano, todos os dias da vida dele, a curar o câncer da esposa dele. E ele conseguiu fazer isso. Entende o que é vontade dirigida? Ele teve o firme propósito de curar a esposa dele e não teve mais nada na vida dele de importância que não fosse curar a esposa dele. E ele conseguiu fazer isso. Se ele tivesse se preocupado com contas para pagar, se ele tivesse se preocupado com outras coisas na vida dele, muito provavelmente ele não teria conseguido fazer isso. Por quê? Porque a vontade não estava unificada. Porque as funções da mente dele e as funções da alma dele não estavam direcionadas a um único objetivo. E é isso que um mago precisa aprender, a unificar a sua vontade e direcionar todas as suas forças para um único objetivo. Então, e somente então, ele consegue projetar a vontade dele. Então chegamos a este ponto. Se a intenção dirigida, que constitui o poder da vontade unificada e projetada, é tão fundamental à realização da taumaturgia, sendo a mente viciada, torpe e diletante, como conseguir fazer isso? O primeiro passo é a máxima do deus Apolo. Conheça a ti mesmo. Comece a organizar um inventário sobre as suas prioridades e necessidades, baseadas nos seus valores pessoais, a partir de seu conhecimento da pirâmide de Maslow. Quais as suas necessidades mais preciosas, aquelas que têm prioridade nesse exato momento? Está na hora de colocar em papel todas as suas prioridades, sem deixar nada de fora. Dinheiro, família, status, diversão, sexo, drogas, espiritualidade. Seja sincero e honesto consigo mesmo. Então, pegue um papel, pegue o seu diário mágico e comece a fazer uma lista de todas as suas necessidades. Esse é o primeiro passo. Você pega o seu diário mágico e monta lá, começa a fazer o seu inventário. Quais são as minhas necessidades financeiras? Quais são as minhas necessidades de socialização?
quais são as minhas necessidades espirituais. E vai fazendo, vai começando a montar o seu relatório, o seu inventário sobre as suas necessidades pessoais. Esse é o primeiro passo, é o que você precisa descobrir antes de unificar a vontade e projetá-la para conquistar os seus objetivos. Após listar as suas necessidades em um papel, está na hora de classificá-las por nível de prioridade. Comece comparando suas necessidades umas com as outras e classifique quais são aquelas que precisam ser sanadas urgentemente. Por exemplo, compare liberdade espiritual e prazer, diversão. Qual dessas duas necessidades você está disposta a sacrificar em detrimento da outra? Se você comparar essas duas necessidades e entender, baseado no seu conhecimento, de que de alguma forma o prazer limita a sua liberdade espiritual e pensa ser essa mais importante, então classifique a liberdade espiritual como prioridade. Agora, compare a liberdade espiritual com sua necessidade de ganhar dinheiro. Você prefere ficar sem dinheiro, mas livre espiritualmente, ou prefere ter dinheiro, mas ser um ignóbil espiritual? Se você ainda dá mais valor à liberdade espiritual, classifique-a como prioridade acima do dinheiro. Agora, compare a necessidade de ganhar dinheiro com a necessidade de prazer. Qual delas é prioridade em sua vida? Se você ter dinheiro é um meio através do qual pode ter mais prazer, então classifique como prioridade. Faça isso com toda a sua lista. Ou seja, se primeiro você listou quais são as suas necessidades, agora você vai classificá-las em prioridade. Quais são as necessidades que você tem mais prioridade, que você tem mais urgência em realizar? Esse inventário não servirá para que você construa talismãs mais elaborados, mas lhe dará conhecimento essencial dos motivos pelos quais você fará os seus talismãs. Se você pensa em fazer um talismã para conseguir um fim de semana nas Bahamas se divertindo, então seria mais apropriado fazê-lo para conquistar um emprego melhor ou uma promoção para ganhar mais dinheiro e então poder viajar até as Bahamas. Isso estaria mais em harmonia, em sintonia com seu inventário, que listou ter dinheiro como uma prioridade acima de ter prazer. Fazer essa lista de necessidades e classificá-las, além de estimular o conhecimento sobre nós mesmos, possibilita enxergar muitos erros que cometemos no caminho da magia, quando projetamos o poder da vontade para finalidades inapropriadas às nossas verdadeiras e fundamentais necessidades. Além disso, ele nos ajuda a identificar aquelas necessidades obsessivas e degradantes que partem de um estado desequilibrado e descontrolado de mente. Por exemplo, para muitos magistas, drogas, sexo e álcool estão no topo da lista. Isso auxilia a enxergar como os impulsos da alma animal são mais expressivos que o controle e harmonia estabelecidos pela alma intelectual. Na construção desse inventário, podemos perceber como necessidades mais fundamentais como o dinheiro podem auxiliar necessidades mais sublimes, como a liberdade. Da mesma maneira, podemos identificar como as necessidades sublimes, como a liberdade, podem mascarar nossa busca por mais prazer através de drogas, álcool e sexo. Ou seja, fazer essa lista, fazer essa classificação, fazer esse inventário das suas necessidades irá dar você conhecimento sobre si mesmo, um conhecimento essencial para que você possa descobrir quais são as suas fraquezas também, quais são as fraquezas da sua alma animal, quais são aqueles impulsos descontrolados e que você mascara muitas vezes na sua busca. Então, sabendo quais são esses impulsos, classificando-os dentro de uma relação harmoniosa, te permite traçar melhor os seus objetivos para as suas conquistas. Isso nós vamos ver agora. Uma vez que você classificou as suas necessidades por prioridade, o próximo passo é criar uma lista de objetivos a serem conquistados.
Isso, por si mesmo, já é um dos mais poderosos atos de magia, pois ele literalmente pode começar a mudar a sua vida. Para fazê-lo, você pode buscar ajuda de divinação, oráculos ou tirar um tempo para refletir e meditar sobre sua lista. Esses objetivos devem ser descritos com palavras simples em sua lista, jamais usando negação descritivas, e devem ser estabelecidos dentro de limites de tempo. É o que os hindus chamam de sankalpa, uma energia focada e concentrada da mente. Este poder ou força da mente tem de ser domado, subordinado e canalizado. E isso não é fácil. A vida é uma expressão da mente. É a mente que guia cada ação e reação, ideia e pensamento, desejo e expectativa. A função do sankalpa é mudar a qualidade e expressão da mente. A vitalidade inerente ao sankalpa é sua eficácia, pois qualquer expressão, injunção ou afirmação que não mude a qualidade e o comportamento da mente não passa de um pensamento, um desejo ou devaneio onde o sonhador acorrentado torna-se incapaz de realizá-lo na vida. Ou seja, o traçar dos seus objetivos tem que ser verdadeiras fórmulas mágicas objetivas, sem palavras de negação e que sejam construídas dentro do limite de tempo. Vamos lá. O sankalpa é uma declaração curta e positiva, uma afirmação repetida mentalmente enquanto o magista programa seu subconsciente. Da mesma forma que as grandes empresas anunciam seus produtos para plantar as sementes do desejo no inconsciente dos consumidores, sementes positivas podem ser plantadas no inconsciente com a prática do sankalpa, afetando nossas ações e manifestando profundas mudanças em nossa vida. A palavra sankalpa é derivada de duas raízes sânscritas: san, que significa união e estar junto, e kalpa, que significa possibilidade. Qualquer possibilidade na existência. Quando o sankalpa é usado, a consciência se dirige a uma possibilidade particular que existe no interior, apresentando uma meta que, com uso repetitivo, vai gradualmente se manifestando. Ou seja, o sankalpa é uma afirmação positiva, um encantamento onde você utiliza para encantar o seu próprio inconsciente. Então, você formula um objetivo e, na medida em que você leva a sua vida, na medida em que você resolve as coisas do dia a dia, você mantém firme aquele objetivo sendo vibrado na sua mente como um mantra. Isso é uma técnica que você pode utilizar traçando os seus objetivos, e isso é um sankalpa. E depois nós podemos até desenvolver meditações para você plantar mais profundamente esse sankalpa, esse objetivo no seu inconsciente. O mesmo ocorre com a sua lista de objetivos. Cada objetivo representa uma meta a ser conquistada. Por essa razão, de tempos em tempos, você reorganizará a sua lista de objetivos após eles terem sido conquistados. Quanto mais o objetivo é visualizado e projetado, ele energiza e condiciona o inconsciente a se expressar em concordância com a vibração, inundando completamente o complexo psíquico do magista com energia extraída diretamente do seu inconsciente. Como exemplo, você pode criar os seus objetivos assim: eu vou para as Bahamas em dezembro deste ano. Note que não há negação ou dúvida nesse objetivo. Portanto, frases como eu desejo ir às Bahamas, eu vou para as Bahamas, etc., um dia, devem ser evitadas. Note que o objetivo não pode ser confundido com o método ou os meios pelos quais você o conquistará. Por exemplo, eu vou fazer uma hora extra 3 vezes por semana para poder ir às Bahamas. Isso não é o objetivo, mas a descrição de como você fará para conquistá-lo. Ademais, os métodos pelos quais o objetivo será conquistado podem mudar no curso da ação, mas o objetivo não. Magia estratégica é o nome que dou para a atividade lúcida da prática da magia.
Se você deseja viajar às Bahamas até dezembro, mas não tem possibilidades financeiras reais para fazê-lo, então o seu objetivo está sendo construído sobre um castelo de areia, pois a magia nunca nenhuma funcionará. Quer dizer, se o seu objetivo é ir às Bahamas, mas você não se compromete em trabalhar para ganhar mais dinheiro, então não se trata de um objetivo sólido e real, mas de uma fantasia, como se as passagens de avião e o dinheiro para o hotel e seus gastos fossem simplesmente se materializar sobre o seu altar. É a mesma coisa que confeccionar um talismã para emagrecer e continuar sobre o sofá dia e noite sentado comendo fast food. O objetivo simplesmente não se realizará. Lembre-se, o objetivo está diretamente relacionado à projeção e unificação da vontade. Isso constitui a firmeza de propósito. Então, toda a sua ação na prática da magia, toda a sua projeção de vontade depende exclusivamente do seu firme propósito de conquista. Se você não tem um firme propósito de conquista, se o seu propósito é pífio, se você quer emagrecer, mas fica dentro de casa o dia inteiro sem se exercitar, se você quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar, então é muito difícil que os seus objetivos sejam conquistados. Veja bem, existem as suas exceções. Você pode fazer um ritual de magia e ganhar uma herança. Você pode fazer um ritual de magia e um dinheiro se materializar na sua conta. Isso já aconteceu comigo. Mas isso não aconteceu comigo sempre. De 30 rituais de magia que eu fiz para ganhar dinheiro, apenas 1 ou 2 me trouxeram dinheiro dessa maneira, de maneira imprevista. Ou eu ganhei o dinheiro, ou o dinheiro materializou na minha conta. Isso já aconteceu comigo. Mas e todos os outros rituais de magia que eu fiz para ganhar dinheiro, e isso não aconteceu. Então, as exceções à regra, elas existem. Mas se você não projetar a sua vontade, se você não tiver firmeza de propósito, não for uma pessoa de vontade, uma pessoa de conquista, uma pessoa que olha um obstáculo e coloca a faca na boca, o sangue no olho e parte para cima do obstáculo para vencer e transpor o obstáculo, muito difícil você conseguir, na hora da sua prática mágica, projetar de verdade as forças da sua mente. Finalmente, seus objetivos devem estar em sintonia e harmonia com as leis da natureza. A natureza está em harmonia com a mente de Deus. Assim, para que a taumaturgia ocorra, deve haver uma harmonia entre a alma intelectual, inteligência, logos do magista e a mente de Deus no seu contato com a natureza. Nos oráculos caldeus, Hecate, Heka, é a deusa que personifica a alma do mundo, e ela é descrita como a senhora da magia que opera através dos cães, daimones, que a acompanham. No exercício da magia, portanto, os magistas falam a alma, psique do mundo, a própria natureza, e quando o faz, ele projeta a palavra logoi criadora, em harmonia com a mente de Deus, o nous. Ou seja, a alma do mundo é a própria deusa Hecate nos oráculos caldeus. Então, quando você se dirige à alma do mundo, que vive em harmonia com a mente de Deus, e quando você o faz, você está em harmonia com a mente de Deus, então a alma do mundo te responde, colocando sob a sua ação, que é a ação do Logos Criador, os seus daimones, os seus cães. Então, se você está em harmonia com a mente de Deus e projeta o Logos através da sua palavra criadora e projeta as forças da sua mente, a alma do mundo responde ao seu chamado, responde à sua convocação através das suas miríades de criaturas espirituais que são os daimones sublunares, estes que nós utilizamos nas operações de Goécia. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês nessa aula. Espero que vocês tenham gostado dessa instrução e eu vejo vocês nas próximas aulas.